Então, gente, hoje chegamos ao capítulo 48, faltam 2, né? Parece que foi ontem que começamos. Culto familiar. Eu não achei uma imagem na internet que pudesse, mas eu achei essa aqui, né, interessante, porque é mais ou menos isso o que aconteceu na casa da senhora Dona Laura. Se vocês lembrarem, no capítulo anterior, a Dona Laura informou a todos que ela estava se preparando para reencarnar, para ajudar o marido dela, né, o Ricardo, marido dela, que durante a vida encarnada com a Dona Laura tinha 2 amantes, e a Dona Laura ia reencarnar, né, casar com o Ricardo, e as 2 amantes seriam as filhas do casal, né? É isso, sim. Eu acho que é. É isso mesmo. É isso mesmo. Isso é a mãe do André Luiz que ia fazer esse ato de casar com o marido dela, que tinha 2 amantes, e ela ia escolher as 2 mulheres como filha dela. Então, mas eu acho que a Dona Laura também. Não, a Dona Laura ia ter outro relacionamento com ele para eles resolverem coisas do passado. Sim. Mas não como agora. Bom, devo estar fazendo confusão. É. Não, da mãe do André Luiz, que não tem nome no livro, né? É essa mesmo. Ela vai reencarnar e vai resgatar o Laerte, que está nas zonas abissais. E é não, você está certo, eu que fiz confusão. Você está certo. Os filhos vão você está certo, perdão. Whatever. Vai aparecer. Então vamos lá. Capítulo 48, culto familiar. Então vamos à leitura e a gente faz alguns comentários durante a leitura. Talvez que a praticantes do espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que compareci em casa de Lísias. Aos meus olhos, porém, o quadro era inédito e interessante. Ou seja, ele nunca tinha participado de reunião igual. Na espaçosa sala de estar, reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. A disposição dos móveis era a mais simples. Enfileiravam-se poltronas confortáveis, 12 a 12 diante do estrado, onde o ministro Clarencio assumira a posição de diretor, cercando-se da senhora Laura e dos filhos. À distância de 4 metros aproximadamente, havia um grande globo cristalino, da altura de 2 metros presumíveis, envolvido na parte inferior em longa série de fios que se ligavam a pequeno aparelho, idêntico aos nossos alto-falantes. Seria uma TV, né? Seria uma televisão? Numerosas indagações me bailavam no cérebro. Na sala extensa, cada qual tomara lugar adequado, mas observava conversações fraternas em todos os grupos. Achando-me ao lado de Nicolas, antigo servidor do Ministério do Auxílio e íntimo da família de Lísias, ousei perguntar alguma coisa. O companheiro não se fez de rogado e esclareceu. Estamos prontos, contudo, aguardamos a ordem da comunicação. Nosso irmão Ricardo está em fase da infância terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos mais fortes por alguns instantes. Ricardo seria o esposo da Dona Laura quando ela encarnasse. Então ele já tinha ido na frente dela. E ele estava na fase infantil, possivelmente ainda não tinha chegado aos 7 anos, né? Isso é uma opinião pessoal, porque aí seria mais fácil de ele se desprender durante o sono para a comunicação. E o André pergunta, mas ele virá até aqui? Como não? Revidou o interlocutor. Nem todos os encarnados se agrilhoam ao solo da terra, como os pombos-correio que vivem, por vezes, longo tempo de serviço entre 2 regiões. Espíritos aqui vivem por lá, entre 2 mundos. Então, o Ricardo, em processo de sono, seria, o espírito dele, o perispírito dele seria levado até nosso lar. E indicando o aparelho à nossa frente, informou, ali está a câmara que Nolo apresentará.
Nolo é a nós se, tá? Então ali está a câmera que a nós se apresentará. Por que o globo cristalino? Perguntei curioso. Não poderia manifestar-se sem ele? É preciso lembrar, disse Nicolas atenciosamente, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-la. Ou seja, mesmo lá em nosso lar, que é um ambiente protegido, eles usavam de ferramentas para que a emotividade não alterasse o serviço que ia ser efetuado. Porque vai ser um momento emotivo realmente. Queria só fazer um comentário que eu acho que é válido para todos, que a gente percebe que a evocação dos espíritos não é só daqui para lá. É de lá para cá. E sim, de lá para cá também, que é o caso dele, que está reencarnado e ele está sendo evocado para participar de uma reunião no plano espiritual. Por isso que ele precisa da câmera. No livro Evolução em Dois Mundos, não, Obreiros da Vida Eterna, tem um espírito protetor, um espírito iluminado, que ele vai se apresentar para o grupo do André Luiz, ele também se apresenta dentro de uma câmara, justamente com esse mesmo artifício, para a perturbação deles, vibracional, não atrapalhe. Sim, como medida de proteção. Assim, aí também é o contrário. No livro A Casa do Escritor, também há um relato desses, em que a personagem, Patrícia, ela, fazendo seus preparos para, inclusive, ser a médium, ou ser, perdão, o espírito que escrever Violetas na Janela, obrigado, Violetas na Janela, e ela vai para essa casa, que é a casa do escritor, é uma casa no mundo espiritual, onde ela aprende como escrever, como falar, como descrever tudo. Nessas aulas dela no mundo espiritual, quem aparece? Desdobrado em sono, Francisco Cândido Xavier. Então, isso realmente que o Luiz falou, que o Silvio falou, perdão, é verdade. A gente, em mesas mediúnicas, a gente evoca, né? Ou evoca, fazia isso mais na época do Kardec, né? Mas a gente atende os espíritos do lado de lá, aqui. E muitas vezes também nós somos atendidos do lado de lá. Muito bem. Tá, onde estávamos? Nossas energias mentais não poderão atravessá-la. Nesse instante, foi Lísias chamado ao fone. Olha, tem celular lá, ó. StarTAC, 1948, né? Devia ser um StarTAC, que só chegou aqui nos anos 70, 80, né? Agora não, lá agora já deve ter celular de quântico, celular quântico. Nesse instante foi Lísia chamada ao fone por funcionários da comunicação. Era chegado o momento. Poder-se-ia começar o trabalho culminante da reunião. Verifiquei no relógio da parede que estávamos com 40 minutos depois da meia-noite. Notando meu olhar interrogativo, disse Nicolas em voz baixa: somente agora há bastante paz no recente lar de Ricardo lá na terra. Naturalmente a casa descansa, os pais dormem e ele, em nova fase, não permanece inteiramente junto ao berço. A gente em estado de sono, nosso espírito vagueia, digamos assim, né? Sempre preso pelo famoso cordão de prata, né? Quem já teve experiência, eu já tive, experiência de viagem astral, né? É muito legal, né? Mas eu sempre me assustava e voltava correndo. Mas é muito legal. É muito interessante, vamos ao termo melhor assim, muito interessante. Não lhe foi possível continuar. O ministro Clarencio, levantando-se, pediu homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. E a gente volta a falar que pensamento é energia. Então, todos têm que estar vibrando, pensamento vibratório no bem, no mesmo sentido de... Isso acontece, por exemplo, quando acaba a palestra nas segundas-feiras, se vocês vão tomar o passe na câmara de passe, todos os médiuns que ficam sentados dando passe, todos eles estão com um pensamento
único em ajudar. Fez-se grande quietude, Clarencio disse comovedora ele singela prece. Em seguida, Lísia se fez ouvir na cítara harmoniosa, enchendo o ambiente de profundas vibrações de paz e encantamento. Logo após, Clarencio tomou novamente a palavra. Irmão, disse, enviemos agora a Ricardo a nossa mensagem de amor. Observei então com surpresa que as filhas e a neta da senhora Laura, acompanhadas de Lísias, abandonavam o estrado, tomando posição junto aos instrumentos musicais. Judite, Yolanda e Lísias se encarregavam respectivamente do piano, da harpa e da cítara, ao lado de Teresa e Heloísa, que integravam o gracioso coro familiar. As cordas afinadas casaram os ecos de branda melodia, e a música elevou-se cariciosa e divina, semelhante a gorjeio celeste. Sentia-me arrebatado às esferas sublimes do pensamento, quando vozes argentinas embalaram o interior. Lísias e as irmãs cantavam uma maravilhosa canção composta por eles mesmos. Muito difícil frasear humanamente as estrofes significativas, cheias de espiritualidade e beleza, mas tentarei fazê-lo para demonstrar a riqueza das afeições dos planos de vida que se estendem para além da morte. E aí é o seguinte, eu não sei cantar. Eu achava que só ler também não ia trazer a emoção suficiente. Então eu pedi para Iá fazer uma música baseada na letra. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam, na luz que as empalidece, vem unir a nossa prece à voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento, não te dou o sofrimento, jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre, recorta nossa aliança, conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas desta vida superior. Aguarda o porvir risonho, espera por nós que um dia volveremos à alegria do jardim do teu amor. Venha a nós, Pai generoso, volta a paz do nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja a sonhar. Esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura, de consolo e de ternura, das fontes de nosso lar. Nossa casa não te olvida o sacrifício, a bondade, a sublime claridade de tuas lições no bem. Atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. Na realidade, Não tem? Na realidade, esse é um poema. Mas não... Esse poema, na realidade, é uma letra que, segundo a história, né, foi o poema que o Lísias e os filhos de Nona Laura cantaram, entre aspas, cantaram e mandaram em pensamento, através daquele globo, para o Ricardo. Era uma forma de ele elevar o pensamento, elevar o espírito dele, para que ele pudesse ser levado ao nosso lar. Sim, mas como é que chama o poema? Não tem nome o poema. Como é que procurar aqui no YouTube? Não vai achar, porque essa música eu acabei de criar. E tu vai mandar para nós. Vou. Essa música, o que eu fiz?
eu tinha a letra, e através de um programa de inteligência artificial que cria músicas, eu coloquei a partitura, eu coloquei a letra para ele e falei assim, eu quero uma música desse jeito. Escolheu o ritmo, feminino? Eu escolhi a voz feminina, o ritmo, e eu queria uma música que fosse alegre, elevativa. Eu ter escolhido 3, né, para simular legal. De grátis já foi difícil fazer isso. Legal, ficou bonito, parabéns. Bom, continuando o texto, as derradeiras notas da bela composição, notei que o globo se cobria interiormente de substância leitosa acidentada, apresentando logo em seguida a figura simpática de um homem na idade madura. Vejam, o Ricardo era espírito, ele tinha, naquela hora que, desculpa o seu nome? Como a Sandra falou do filho dela, ele estava encarnado como criança, mas o espírito é maduro, o espírito já era elevado, né? Já era um espírito mais elevado. Então ele se apresenta como um homem de idade madura, principalmente para que fosse fácil de identificação para os presentes, a própria Laura e os filhos, que tinham na mente a memória dele na última encarnação. Ele usou justamente a imagem que ele tinha, o aspecto ele usou o aspecto, para se apresentar às pessoas, o aspecto que ele tinha na última encarnação. Vai lá, por favor. Isso é uma capacidade nossa, né? Espíritos com as diversas vidas que nós já tivemos, a gente tem essa capacidade, né? Quando a gente puder ter a oportunidade de se fazer presente, a gente pode moldar o nosso perispírito de acordo com a encarnação que se faça necessário. Se nós tivermos já a habilidade, porque, por exemplo, eu quando eu desencarnar, possivelmente eu vou desencarnar e vou aparecer do outro lado com esta, né, exatamente, com esse mesmo corpo nós que eu tenho. ainda somos Isso não assim. significa que há 10 encarnações atrás eu fui de outra forma. Posso ter sido uma mulher, pode ter sido, sei lá, não importa. Mas talvez eu não tenha essa capacidade ainda de, por exemplo, se eu precisasse de aparecer daquela forma, eu vou aparecer do jeito que eu estou agora, tá? Por exemplo, Emmanuel, quando se apresentou para Chico, ele usou a aparência que mais lhe deixava confiante, digamos assim, que era da época de Roma, e ele era Não, o nome, mas ele era um senador romano, né? Então ele se apresentou como um senador romano, né? Então, assim, alguns espíritos têm essa facilidade, têm essa capacidade depois de um tempo, depois de muito tempo. Você tem que aprender a fazer isso, né? A manusear essa energia, esse fluido, para você poder mudar a sua característica. É para poucos. É para poucos, é para poucos. Era Ricardo, impossível descrever a sagrada emoção da família, dirigindo-lhe amorosas saudações. O recém-chegado, após falar particularmente à companheira e aos filhos, fixou o olhar amigo em nós outros, pedindo fosse repetida a suave canção filial que ouviu banhado em lágrimas. A mesma canção que a gente ouviu agora há pouco, ele pediu para que tocassem novamente. Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente: ó meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias dessa noite. Nesta sala, temos procurado juntos o caminho das esferas superiores. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida e ainda aqui, que nos reencontramos para o estímulo santo. Como sou feliz. A senhora Laura chorava discretamente. Lísias e as irmãs tinham os olhos marejados de pranto. Percebi que o recém-chegado não falava com espontaneidade e não podia dispor muito tempo entre nós. Ele falava com uma certa dificuldade. Ele não falava como eu estou falando ou como os espíritos em nosso lar falavam, né? Eles tinham uma certa dificuldade até por causa da distância, né? Do organismo, do perispírito para o organismo, né? Possivelmente todos ali mantinham análoga impressão, porque vi Judite abraçar-se ao globo cristalino, ouvindo-a exclamar carinhosamente: Pai querido,
diga o que precisa de nós, esclareça em que poderemos ser úteis ao seu abnegado coração. Então a gente percebe que o Ricardo apareceu no globo, dentro do globo. Ele não apareceu como espírito montado, né? Ele apareceu dentro do globo, por quê? Para protegê-lo das emoções do ambiente, né? Para que ele não sofresse nenhum tipo de problema, né? Até porque quando ele retornasse ao corpo, ele ia ter isso como uma lembrança, um sonho, alguma coisa assim do gênero. Então que fosse um sonho bom, com sensações prazerosas, e não que ele se sentisse tipo com alguma sensação ruim, porque a gente acha às vezes que a saudade é boa, até um certo ponto, né? A saudade dos entes queridos que se foram é boa até um certo ponto. Depois a gente tem que transformar, ressignificar essa saudade como uma lembrança boa. Lembrarmos deles com lembranças boas. Eu lembro do meu pai, ou da minha mãe, com as lembranças boas. Meu pai adorava brincar com todo mundo, então eu lembro dele desses momentos bons, alegres. Não vou lembrar dele no leito de hospital, ou da minha mãe no leito, não. Da minha mãe eu lembro das porradas que ela me dava, né? Que ela gostava de bater para ela. Nossa, Como a gente não deve lembrar de Jesus crucificado, né? por isso mesmo. E aí na última aula eu até falei, né? Eu vou levar isso para mim pro resto da vida. O que a Nilza falou da neta dela, né? Para quem não estava aqui, a Nilza falou que perguntaram para a neta dela: onde foi Jesus quando desceu da cruz? E a neta dela, uma pequena criança, falou: para dentro do meu coração. E é isso que a gente tem que levar para a gente. Tá. Observei então que Ricardo pousou o olhar profundo na senhora Laura e murmurou: sua mãe virá ter comigo em breve, filhinha. Mais tarde virão vocês igualmente. Que mais eu poderia desejar para ser feliz, se não rogar ao Mestre que nos abençoe para sempre? Todos chorávamos enternecidos. Quando o globo começou a apresentar de novo os mesmos tons acinzentados, ouvi Ricardo exclamando quase à despedida: filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhe do fundo de minha alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha das facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Olha que interessante, ele não pede facilidades. A gente aqui, a gente quer facilidade, né? A gente adora uma facilidade. E ele lá não. Roguem a Jesus, né? Roguem ao Senhor, perdão, para que eu não disponha de facilidades na terra, porque quanto mais problemas, mais vicissitudes o Espírito passa, e passa bem, mais ele evolui na caminhada, né, do átomo ao arcanjo. E a gente aqui, a gente quer sempre um jeitinho, né? Uma facilidade. Aquele pedido inesperado me sensibilizou e surpreendeu ao mesmo tempo. Ricardo endereçou, até ele ficou surpreendido, né? Porque o André Luiz ainda está muito arraigado com as coisas da terra, né? E para ele foi uma surpresa ver alguém pedir para que não tenha facilidades. Muito pelo contrário. Aquele pedido inesperado me sensibilizou e surpreendeu ao mesmo tempo. Ricardo endereçou a todos saudações carinhosas e a cortina de substância cinzenta cobriu toda a câmara, que em seguida voltou ao aspecto normal. O ministro Clarencio orou com sentimento e a sessão foi encerrada, deixando-nos imersos em alegria indescritível. Dirigi-me ao estrado para abraçar a senhora Laura, exprimindo-lhe de viva voz minha profunda impressão e reconhecimento, quando alguém me atalhou os passos quase junto à dona de casa, que se ocupava a atender às numerosas felicitações dos amigos presentes. Ou seja, quando ele foi abraçar, alguém chegou junto com ele. Era Clarencio que me falou em tom amável: André, amanhã acompanharei nossa irmã Laura à esfera carnal. Se lhe apraz, poderá vir conosco para visitar sua família. O que André Luiz queria desde o dia 1. Desde o dia 1 ele queria ver
a coitada da Zélia e os filhinhos que ele deixou na terra. E quando ele pedia, calma. Só que agora apareceu a oportunidade, né? Não podia ser maior a surpresa, porém, olha o pensamento do André. Profunda sensação de alegria me empolgou, mas lembrei instintivamente do serviço das câmeras, ou seja, nesse momento ele parou de pensar em si próprio. Claro que rever a família era um desejo dele, mas ele pensou no quê? No trabalho em comum, ou seja, nas câmaras de retificação. Ele pensou no todo. Ele já estava começando a parar de pensar em si próprio. O egoísmo já estava começando a deixar de fazer parte do espírito dele. E aí Clarencio responde: você tem regular quantidade de horas de trabalho extraordinário a seu favor, os nossos famosos bônus hora. Não será difícil a Genésio conceder-lhe uma semana de ausência depois do primeiro ano de cooperação ativa. Então essa viagem de Laura e essa viagem de André Luiz, que no filme parece que foi num dia, assim, né? Num dia tudo resolveu, não. Levou uma semana. Possuído de júbilo intenso, agradeci, chorando e rindo ao mesmo tempo. E, enfim, rever a esposa e os filhos amados. Quando eu li esse capítulo, na minha cabeça eu vi uma reunião mediúnica. Né? E aqui ontem eu comentando com ela, o slide está errado, né? E eu esqueci de arrumar. Então, tudo bem. E o que é uma reunião mediúnica? Por incrível que pareça, como sempre, não é coincidência. O assunto da primeira parte, né? Se liga diretamente. Se liga diretamente a isso. Nós estávamos falando de reunião mediúnica. A reunião mediúnica é a reunião de um grupo que tem como objetivo promover o intercâmbio entre o encarnado e o desencarnado. Foi o que teve na casa de Dona Laura. Desencarnados e o encarnado, que era o Ricardo. Aqui, nas casas espíritas, nós fazemos o contrário, né? Que nem sempre é possível, como dizia Chico, o telefone toca de lá para cá e nunca daqui para lá. Mas quando é possível, fazemos o intercâmbio entre desencarnados e encarnados. Principalmente em casas que têm psicografias, né, cartas consoladoras. A gente sempre recomenda que as pessoas vão nesses lugares com a maior das intenções, com o coração aberto, sabendo que podem e não podem receber alguma coisa, né? E não se frustrem, porque o telefone toca de lá para cá. Não é quando a gente quer, é quando eles podem. E as reuniões mediúnicas são divididas em estudo e educação da mediunidade. Por incrível que pareça, é o que a gente está fazendo aqui. Uma reunião de estudo e educação de mediunidade. Tem a reunião mista ou prática de desobsessão, como a Suzana falou na aula anterior, né? Tem a irradiação ou vibrações. Tem a de tratamento espiritual, que é assistência aos enfermos. Tem a de orientação. A de orientação é o atendimento fraterno. Por quê? É uma reunião mediúnica? Como? Um atendimento fraterno? Pode ser. Porque a pessoa, o médium que está te atendendo, ou a pessoa que está te atendendo, ela está sendo intuída de alguma forma, né? E claro, essas são mais raras, né? As reuniões de efeito físico hoje são muito raras. Mas como na aula anterior, né, nós lembramos na semana passada, daquela senhora do algodão, né? Que ela faz, como é o nome dela? Que ela faz, tem o fenômeno do algodão, para quem já ouviu falar, né? Aqui é mais difícil, hoje em dia é muito mais difícil ter reuniões mediúnicas com efeitos físicos. O que seria um efeito físico? O efeito físico não é necessariamente uma cadeira sair voando. Na realidade, o efeito físico é todos da sala ouvirem a voz do Espírito, ou todos da sala verem o Espírito se materializando, utilizando dos fluidos das pessoas da casa da reunião, para poder se materializar. São muito mais raros. Hoje em dia, não sei, tirando o fenômeno do algodão, que eu estou dando um exemplo, nem é bem uma reunião mediúnica, porque as pessoas vão lá
e cada um leva o seu algodão e cada um recebe o que tem que receber lá, mas seria mais ou menos isso, né? E é isso, eu espero que vocês tenham mais ou menos entendido o que eu quis passar, mas na minha concepção, o que nós tivemos na casa da Dona Laura, quando eu li o capítulo, o título do capítulo, eu falei assim, pô, será que é uma Evangelho no Lar? Porque eu já fiquei assim, já estava preparado para... Aí eu comecei a ler o capítulo, eu falei, não, é uma reunião mediúnica. Pode falar, por favor. Então, Messias, você falou que o telefone toca de lá para cá. Mas e Kardec, quando ele questionava os espíritos, era daqui para lá? Era daqui para lá, mas como eu te disse, era outra fase. Era uma fase que era necessário ter daquela forma. Então, existia uma reunião na casa dos amigos de Kardec, lá dos espíritos, e naquela época os efeitos físicos eram muito mais necessários para que se provasse que os espíritos existiam. Se simplesmente tivesse... Quando ele fazia por exemplo, o Livro dos Espíritos, né, que ele codificou, mandando perguntas para vários médiuns, né, e os médiuns liam as perguntas e faziam as suas reuniões mediúnicas nos seus locais próprios e recebiam mensagens. Naquela época era necessário isso. Agora, hoje em dia, se você for numa reunião mediúnica achando que eu quero falar, por exemplo, com meu pai. Eu quero ir numa reunião mediúnica porque eu quero falar com meu pai, ou eu quero receber uma carta psicografada do meu pai. Não é mais assim. Não é mais assim, porque hoje não tem mais essa necessidade dos efeitos físicos ou das provas mais contundentes, né? Hoje a gente tem que acreditar, porque as provas são muito contundentes. Todo mundo... já tivemos várias provas disso. Fala, Silvio, por favor. Só para completar o que ela perguntou, na época de Kardec, houve uma preparação do plano espiritual para que tudo aquilo acontecesse. E não aconteceu aleatoriamente. Kardec foi preparado. Se ele não aceitasse, teria um outro para substituir. Provavelmente era o Leon Denis. Entendeu? Então, a coisa estava muito preparada. Então, nós não podemos comparar o trabalho que o Kardec fez naquela época, de investigação, de questionamentos, de mandar as perguntas para outros países para ver se as respostas batiam, que era o trabalho que ele tinha que fazer. Então, é difícil a gente falar que daqui para lá. Veio de lá para cá também, principalmente. Tem um, eu não sei se é eu não lembro o livro, ou se, não sei se é um livro, ou se... Eu estava assistindo, eu estava acompanhando, eu dei uma parada até, eu estava acompanhando o estudo do Livro dos Médiuns, que é feito por Jacobson Trovão, que é da Federação Espírita Brasileira. Eu não lembro em que aula foi que ele falou, e na próxima aula eu posso até trazer esse trecho, porque eu tenho medo às vezes da minha memória falhar, que em determinada reunião mediúnica, na época do Francisco Cândido Xavier, em determinada reunião mediúnica, o Chico recebeu uma mensagem através de um mentor, assim, que as manifestações físicas tinham chegado ao fim, não era mais necessário. Eu vou achar esse trecho ou eu coloco no grupo ou eu trago na próxima aula, de uma das aulas do Jacobson, e ele, por ter conhecido o Chico, ele, pessoa que conhece muito da doutrina, ele falou que em determinado momento, como em determinado momento, vocês vão achar estranho o que eu vou falar, mas é verdade, em determinado momento, nós não precisaremos mais de casas espíritas. Você pode achar estranho o que eu falei, né? Ela olhou até para mim. Eu sei. Não há necessidade, porque nós estaremos num estado evolutivo tal que não precisaremos mais de casas espíritas para aprendermos a doutrina, para entendermos a nossa ligação com o mundo espiritual. Quando a nossa religião se chama amor, você não vai mais precisar. Nós também praticaremos a caridade como ato de piscar, né?
como em determinado momento nós praticaremos a caridade como no ato de piscar. É automático. Você pensa, vou piscar de novo, vou piscar de novo. A gente não pensa a pra gente piscar. caminha para isso, A gente né? vai praticar caridade como se respira. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Então, um dia, as casas espíritas, hoje ainda não, e esse um dia talvez seja longe, mas um dia a gente vai precisar. Por quê? O que Jesus Cristo falou pra gente? Sois deuses. Podeis fazer isso e muito mais. Nós temos Deus dentro de nós, né? Nós temos essa energia, né? Essa chama, né? Divina dentro de nós. Só que a nossa chama divina anda meio apagadinha, né? Então, mas um dia a gente não vai precisar mais. Não é agora, vai demorar um pouco tempo, mas um dia a gente vai precisar mais. Quando isso aqui vira prova, não é? Não, talvez nem. Não, quando o mundo for regenerado, acho que a gente ainda vai precisar um pouquinho. Mas quando a gente chegar num mundo dos felizes, quem sabe? Né? Você está falando de materializações, é isso? Não. Não, a gente estava falando agora, porque eu dei um exemplo para eles, né, que eu não lembro, mas eu vou até trazer e vou procurar. Eu participo de um. Não precisa mais disso. Eu assisto às aulas do Livro dos Médiuns, do Jacobson Trovão. E em determinada aula, que agora eu não lembro, mas eu vou ter que pesquisar, ele comentou que em determinado momento, numa reunião mediúnica, o Chico recebeu uma mensagem foi passada para ele, de que a partir desse dia não haveria mais necessidade das manifestações físicas. Né? O Dr. Paulo Frutuoso, conhece o Dr. Paulo? Não, Não conhece? não. Paulo Virtuoso ou frutuoso? É frutuoso. Frutuoso. Nossa, ele é uma sumidade, é um médico de Volta Redonda, inclusive ele estava tentando trazer aqui na Semana Espírita. Ah, o médico da AME. Ele faz parte da AME. Tá, sei quem é. Ele fala que a atmosfera não tem mais condições para você fazer determinadas manifestações mediúnicas. É muito aborto, é muita guerra, é muita coisa. Ele falou que naquela época que se fazia, em que as manifestações eram mais corriqueiras, o que acontecia? Nos anos 60 não tinha o que hoje, né, a psicosfera da Terra tem. Então ele fala que mesmo que fizéssemos essa, não daria certo, não conseguiríamos de uma forma efetiva. Teríamos sempre o quê? Uma interferência. Então ele fala que não, mesmo que não, que nem você falou, nós não vamos precisar, isso está longe, tá? Sim, claro. Não precisar. Falamos. No entanto, se quiséssemos, como aqueles que tentam fazer, existe essa questão da interferência da psicosfera terrena, que não tem condições para você fazer, por exemplo, materializações. Hoje está bem diferente, não há mais essa. Por isso que não tem mais, ou tem muito pouco, tem um ou dois tentando aí. É isso, gente. Obrigado, hein?